Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Guilherme de Anatomia para mais uma videoaula dessa semana. Eu espero que todos estejam bem protegidos em suas respectivas casas e vamos iniciar essa semana para tentar aproveitá-la e torná-la produtiva e continuarmos os nossos estudos sobre anatomia e fisiologia humana, ok? Antes de eu começar a aula, eu só vou verificar se eu estou realmente gravando a tela do computador. Tá sim. Então, vamos dar início à nossa aula. Bom, seguindo o cronograma que eu passei para vocês no grupo de WhatsApp, a aula de hoje vai ser sobre sistema reprodutor. Então, nós vamos falar do sistema reprodutor masculino e suas principais estruturas, bem como do sistema reprodutor feminino e suas principais estruturas. Também vamos falar sobre espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides, e também do processo de ovulação, o ciclo menstrual das mulheres. Ok? Bom, então de maneira geral, sobre o sistema reprodutor. O sistema reprodutor também é chamado de sistema genital e ele garante a reprodução dos seres humanos, ok? Nesse sistema, nós vamos encontrar as estruturas que produzem os gametas. Então, tanto que produzem os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e os gametas femininos, que são os óvulos, especializadas em garantir a cópula. A cópula é o ato de união de um indivíduo do sexo masculino com um indivíduo do sexo feminino para que ocorra a fecundação. No caso do sistema reprodutor feminino, o órgão em que também é o órgão em que o bebê, o recém-nascido, um novo indivíduo será gerado, ok? Além disso, o sistema reprodutor da mulher, ele é diferente, apresenta algumas semelhanças, mas ele é bem diferente quando comparado ao sistema reprodutivo do homem. Okay? Então aqui nós temos uma imagem para ilustrar essas diferenças. Aqui temos o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino, ok? Bom, vamos iniciar então com o sistema reprodutor masculino. Quais são as principais funções reprodutoras masculinas? Elas podem ser divididas em três grandes classes ou subdivisões. Primeira função, espermatogênese, ou seja, formação dos espermatozoides. Segunda função, desempenho durante o ato sexual masculino, que é muito importante para que ocorra a fecundação, e regulação das funções reprodutoras masculinas por vários hormônios. Então aqui a gente vai voltar a falar dos hormônios sexuais, tanto masculinos como femininos, testosterona, estrogênio, progesterona, porque eles têm muita importância sobre o desenvolvimento do sistema reprodutor e também sobre as funções do sistema reprodutor, ok? Então, uma observação importante a se fazer nesse momento é a seguinte: associados a essas funções reprodutoras estão os efeitos dos hormônios sexuais masculinos sobre os órgãos sexuais acessórios, metabolismo das células que compõem o sistema reprodutor masculino, crescimento e outras funções do organismo. Então, tem diversos hormônios que vão estar envolvidos com o desenvolvimento do órgão reprodutor masculino, regulando o processo de espermatogênese e assim por diante. Falando especificamente agora das estruturas que compõem o sistema reprodutor masculino. A gente vai falar tanto de estruturas externas como de estruturas internas. Vamos iniciar com as estruturas externas. Primeiramente, o pênis. O pênis é o órgão responsável pela cópula e caracteriza-se por possuir um tecido erétil que se enche de sangue no momento da excitação sexual. Então, o pênis é a primeira estrutura do sistema reprodutor masculino e é uma estrutura externa. Também temos o saco escrotal, que é responsável por abrigar os testículos. Então, é uma cavidade que aloja e protege os testículos,
sendo responsável pela manutenção da temperatura adequada à fisiologia dessas estruturas. Então, a temperatura adequada para o funcionamento dos testículos, onde irá ocorrer o processo de formação dos espermatozoides, é de cerca de 2 graus abaixo da temperatura do restante do corpo, aproximadamente ou até 35 graus Celsius. Okay? Esse é um dos motivos pelo qual a cavidade, o saco escrotal, é uma estrutura externa. Falando agora especificamente das estruturas internas, temos os testículos, que são as gônadas masculinas, onde são formados os espermatozoides, o esperma. Esses gametas, os espermatozoides, eles são produzidos especificamente nesses túbulos aqui, que estão no interior dos testículos, que são chamados de túbulos seminíferos. E os espermatozoides são produzidos no interior desses túbulos. Além disso, os testículos também produzem um outro hormônio sexual masculino, que dá as características masculinas, que é a testosterona. O homem apresenta 2 testículos e tem a capacidade de formar até 120 milhões de espermatozoides por dia. Ok? Muito espermatozoide. Continuando com as estruturas internas, eu vou destacar agora o epidídimo, que é esse ducto aqui, próximo ao testículo, ok? É um ducto formado por um canal emaranhado que coleta, armazena e conduz os espermatozoides em direção ao ducto diferente. Ok? É esse ducto aqui, Então, o epidídimo, ele tem a função de coletar, armazenar e conduzir os espermatozoides em direção ao canal deferente. Além disso, aqui no epidídimo também ocorre um processo de maturação dos espermatozoides. É onde eles adquirem a capacidade de mobilidade, de conseguir se mover devido à formação de uma cauda, que é chamada de flagelo. E assim eles se tornam aptos para que ocorra a fecundação. Então aqui temos um ducto emaranhado. E muitos livros dizem que esse ducto emaranhado, se a gente conseguisse esticar ele teria por volta de 6 metros. Então é bem grande. Então aqui está a definição do epidídimo. Ducto formado por um canal emaranhado que coleta, armazena e conduz os espermatozoides. Nesse local, os gametas, que são os espermatozoides masculinos, os gametas masculinos, que são os espermatozoides, atingem a maturidade e adquirem a capacidade de mobilidade. E aí eles se tornam aptos para que ocorra a fecundação do óvulo. Depois do epidídimo, os espermatozoides vão ser lançados para o canal deferente, que é esse canal aqui, que eu estou apontando com o cursor do mouse. Canal que transporta os espermatozoides do epidídimo até um complexo de glândulas anexas. Glândulas anexas do sistema reprodutor, que a gente vai ver em seguida quais são elas. É um vaso que parte de cada epidídimo e encontra-se com um ducto da vesícula seminal, formando os ductos ejaculatórios, os quais se abrem na uretra. Então a gente vai entender que o epidídimo está aqui. Depois que os espermatozoides passam pelo epidídimo, ocorre a maturação dos espermatozoides e eles acabam adquirindo a capacidade de mobilidade. Eles são direcionados para o canal deferente e do canal deferente eles vão passar em direção a um ducto chamado de ducto ejaculatório, onde vai lançar os espermatozoides, ou o sêmen no caso, na uretra, para que ela seja liberada ao meio externo. E depois, o último percurso do sêmen e dos espermatozoides é a uretra,
percorre o pênis e é comum ao sistema urinário e reprodutor. Isso significa que pela uretra sai um sêmen que contém os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e também a urina. Então, aqui temos o saco escrotal, no seu interior temos os testículos com os seus canais seminíferos, e nesses canais serão formados, vai ocorrer o processo chamado de espermatogênese. Temos os túbulos seminíferos. Então aqui ocorre a espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides. Posteriormente, esses espermatozoides eles são lançados para uma região, um ducto, cheio de um canal emaranhado, né? Um ducto formado por um canal emaranhado, aqui chamado de epidídimo, e no epidídimo esses espermatozoides eles vão sofrer um processo de maturação e vão adquirir a capacidade de mobilidade. E assim eles se tornam aptos para que ocorra a fecundação, para fecundar um óvulo. E aí eles são lançados em direção ao canal deferente. No canal deferente ele vai passar pela vesícula seminal, onde vai ocorrer um processo onde junto dos espermatozoides vai ser lançado também uma secreção rica em frutose, principalmente. Também vai passar pela próstata, e a próstata também vai formar uma outra substância que auxilia no funcionamento, no papel, de manter a vida dos espermatozoides, e depois é lançado para o ducto ejaculatório, que lança o sêmen em direção à uretra, e posteriormente a uretra vai conduzir o sêmen para o meio externo, durante o ato de fecundação, o ato sexual, ok? Lembra que eu falei que temos algumas glândulas acessórias ao sistema reprodutor masculino? E eu vou destacar elas aqui: a vesícula seminal, a próstata e também temos a glândula bulbo-uretral. Qual é a função dessas glândulas acessórias? Com relação à vesícula seminal, que está aqui, onde eu estou destacando com o cursor. Elas formam cerca de 60% do sêmen. Essa secreção destaca-se pela presença de frutose e ácido cítrico, que garante energia para os espermatozoides. Ah, então, Guilherme, o sêmen é formado apenas por espermatozoide? Não. Em sua maioria é formado por espermatozoide. Cerca de 60% do sêmen é formado por essa secreção liberada pela vesícula seminal. E essa secreção é formada principalmente de frutose e ácido cítrico. Essas substâncias vão servir como energia, como nutrientes para os espermatozoides. Eles vão pegar a frutose e o ácido cítrico para gerar energia, ok? Além disso, também temos outra glândula acessória, que é a próstata. Ela vai produzir também uma secreção, só que ela é rica em anticoagulante e citrato, que também é nutriente para os espermatozoides. Então aqui teremos mais um nutriente para os espermatozoides, que é o citrato, e teremos também algumas enzimas anticoagulantes. Além disso, é provável que o líquido prostático, ligeiramente alcalino, ajude a neutralizar a acidez dos outros líquidos seminais durante a ejaculação, e assim aumente a mobilidade e a fertilidade do espermatozoide. Porque o espermatozoide ele funciona melhor em um meio alcalino, ou seja, em um meio básico. Se o meio for muito ácido, ele vai perder um pouco da capacidade de mobilidade e também irá reduzir a sua capacidade de fertilização, de fertilidade, ok? Então aí mais uma função para a secreção produzida pela próstata, deixar o sêmen, o meio, um pouco mais alcalino, mais básico e menos ácido, ok? E por fim, temos a glândula bulbo-uretral, que é essa glândula aqui.
Produz uma secreção que limpa a uretra antes da ejaculação. Então é uma secreção que é produzida um pouquinho antes da ejaculação, com a função de limpar a uretra para que ocorra a passagem do sêmen, ok? Durante a ejaculação. Falando agora especificamente do processo de espermatogênese que ocorre nos túbulos seminíferos, lá do testículo. A espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos durante a vida sexual ativa, como resultado da estimulação pelos hormônios gonadotrópicos da glândula hipófise anterior. Lembra lá na aula de sistema endócrino que eu falei do eixo hipotálamo-hipófise? Que o hipotálamo libera um hormônio chamado GnRH, que atua na hipófise, principalmente na hipófise anterior, na adenohipófise, fazendo com que ela produza dois hormônios, LH e FSH. São esses os hormônios gonadotrópicos que vão atuar lá no testículo, estimulando o processo de espermatogênese, ou seja, o processo de produção de espermatozoides pelos túbulos seminíferos encontrados nos testículos. Esse processo de espermatogênese ele se inicia aproximadamente com 13 anos de idade no homem e continua pela maior parte da vida. Mas ele reduz drasticamente ou acentuadamente quando o homem atinge a terceira idade, a velhice. Todo o período de espermatogênese, que é o processo de formação do espermatozoide, sendo que essa célula ela vai sofrer diversos processos de diferenciação, ou seja, a espermatogônia ela vai se diferenciando até se transformar em um espermatozoide. É uma metamorfose, uma transformação. Esse processo todo dura aproximadamente 74 dias. E aqui temos um espermatozoide, onde eu vou destacar as principais estruturas do espermatozoide. Aqui temos uma região chamada de cabeça, e é nessa região que a gente vai encontrar o núcleo. Vocês se lembram lá da primeira aula que nós tivemos, onde eu falei das estruturas de uma célula? Bom, é isso. O espermatozoide é uma célula e o núcleo dessa célula vai se encontrar aqui nessa região chamada de cabeça. Nessa região também teremos a membrana plasmática, ou também conhecida como membrana citoplasmática, e a camada citoplasmática. Ok? Acima da cabeça nós temos uma estrutura chamada de acrossoma, e ela é extremamente importante para a fecundação do óvulo, para a capacidade de fecundar que o espermatozoide tem. É uma estrutura formada principalmente pelo aparelho de Golgi, que é uma outra estrutura interna encontrada na célula, só que aqui o aparelho de Golgi está aqui nessa região chamada acrossoma, e o acrossoma produz enzimas proteolíticas, que tem papel importante, possibilitando que o esperma entre no óvulo e fertilize. Professor Guilherme, como que o espermatozoide consegue fecundar o óvulo e quebrar aquela membrana externa do óvulo? É através dessas enzimas proteolíticas. O acrossoma, essa região aqui, chamada acrossoma, produz essas enzimas, libera, e essas enzimas conseguem quebrar a membrana do óvulo, permitindo assim que o espermatozoide penetre no óvulo e ocorra a fecundação. Além disso, também é muito importante destacar essa outra estrutura do espermatozoide, que é a cauda, também conhecida como flagelo. É essa estrutura que permite a mobilidade do esperma, ou seja, a locomoção do espermatozoide. E o esperma se move em meio líquido com velocidade de 1 a 4 milímetros por minuto. Ele consegue se mover de 1 a 4 milímetros por minuto.
Além disso, destaco aqui na região do flagelo, da cauda, temos uma região que é rica em mitocôndrias, que é chamada baía mitocondrial. Lembrando, retornando novamente para a primeira aula, a aula sobre, a gente falou de célula, estruturas internas da célula. Uma das estruturas que eu falei era a mitocôndria. Então, o espermatozoide também apresenta mitocôndria. Por quê? Porque a mitocôndria, a principal função dela é produzir energia na forma de ATP. E o espermatozoide precisa de energia na forma de ATP para que ele consiga se mover até atingir o óvulo, para que ocorra a fecundação. Então, essa baía mitocondrial é muito importante para o processo de formação de energia para que o espermatozoide consiga se mover, ok? E como que ocorre esse processo de espermatogênese? É como eu disse no slide anterior. Nós temos no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, uma estrutura chamada de hipotálamo. Essa estrutura aqui que eu estou destacando com o cursor do mouse. E logo abaixo do hipotálamo nós teremos a hipófise. A hipófise é dividida em hipófise anterior, também chamada de adenohipófise, ou hipófise posterior, também chamada de neurohipófise. O hipotálamo ele vai secretar um hormônio chamado GnRH, que vai atuar de maneira positiva na hipófise anterior, estimulando a produção de LH e FSH pela hipófise anterior. Esses hormônios eles caem na corrente sanguínea e são transportados até atingirem os testículos. Lá no testículo, o LH vai atuar nas células de Leydig, estimulando a produção de testosterona por essa célula. E o FSH vai atuar principalmente nas células de Sertoli, promovendo a espermatogênese. Além disso, quando a testosterona é produzida, ela também atua nas células de Sertoli, também estimulando a espermatogênese, a produção de espermatozoides. E além disso, a testosterona também tem outras funções, como por exemplo, dar as características masculinas, produção de pelos característicos, barba, embaixo da axila, na região do peito, depósito de gordura característico nos homens, aumentar a densidade mineral óssea, aumentar, vamos dizer assim, a quantidade de músculos no homem e assim por diante. E além dessas funções, ela também estimula a espermatogênese, a produção de espermatozoide. E depois que ocorreu a espermatogênese e a produção de testosterona, é produzido um outro hormônio chamado inibina. A inibina vai bloquear ou reduzir a produção de LH e FSH pela hipófise anterior e também reduzir a produção de GnRH pelo hipotálamo. É o chamado feedback negativo, que a gente discutiu muito na aula 9 sobre sistema endócrino. Além disso, o aumento na produção de testosterona também gera um feedback negativo, tanto de alça curta para a hipófise anterior, reduzir a produção de LH e FSH, quanto um feedback negativo de alça longa para o hipotálamo, para que ele reduza a produção de GnRH e assim, consequentemente, reduzindo a produção de testosterona, ok? Então aqui, nós temos o interior dos túbulos seminíferos. Dentro do túbulo seminífero, a gente não vai ter célula de Leydig. As células de Leydig elas vão estar fora do túbulo seminífero. E são essas células que são responsáveis por produzir testosterona em resposta ao LH. E no interior dos túbulos seminíferos, a gente vai encontrar as células de Sertoli, que em resposta ao FSH se diferenciam levando à produção de espermatozoides.
num processo chamado de espermatogênese, que é esse que eu estou apontando aqui ao redor do lado direito do slide com o cursor do mouse. No total, esse processo leva ou dura 74 dias. Então temos uma célula germinativa primordial, a primeira célula. Ela vai se diferenciar numa célula chamada espermatogônia. Posteriormente ocorre a condensação, ou seja, o material genético dessa célula, ele se condensa. E posteriormente essa célula sofre um processo de divisão celular chamado mitose. Então, ocorre a duplicação do material genético para que ocorra um processo chamado mitose, dando origem a duas células. Posteriormente, essa célula ocorre novamente o processo de condensação do material genético, dando origem a uma célula chamada espermatócito primário. Posteriormente, esse espermatócito vai sofrer outro processo de divisão celular, de divisão do material genético. Só que não é uma mitose, é uma meiose, uma divisão meiótica, dando origem também aos espermatócitos secundários, que vão sofrer mais um processo de divisão por meiose, dando origem às espermátides, e depois essas espermátides sofrem um processo de diferenciação, dando origem aos espermatozoides maduros, que apresentam aquela estrutura que eu mostrei no slide anterior. Vamos ter aqui a cabeça e a cauda. E também vamos ter aquele outra estrutura chamada acrosoma, que está acima da cabeça, responsável por secretar enzimas proteolíticas que auxiliam no processo de fecundação. Todo esse processo aqui dura aproximadamente 74 dias. Bom, mas quais são os fatores ou os hormônios que estimulam a espermatogênese, ou seja, a produção de espermatozoides? Principalmente testosterona, como eu disse nos slides anteriores, é essencial para o crescimento e divisão das células germinativas testiculares, que constituem o primeiro estágio da formação do esperma. Então, se um homem apresentar algum prejuízo no processo de secreção e produção de testosterona, isso pode levar à infertilidade, ou seja, ele se tornar infértil. Okay? Além disso, o hormônio luteinizante, que é o hormônio LH, também vai atuar no processo de estimulação da espermatogênese, porque ele estimula as células de Leydig a secretar testosterona, que é extremamente importante para a formação do esperma, para o processo de espermatogênese. Também temos a ação do hormônio folículo estimulante, o FSH, que estimula as células de Sertoli. Sem essa estimulação, a conversão de espermátides em espermatozoides não ocorre. Então, o FSH é muito importante também para o processo de formação dos espermatozoides. Estrogênio, que é o hormônio sexual, principalmente feminino, né? Também é produzido nos homens em menor quantidade, é claro, e também participa do processo de espermatogênese. O estrogênio ele é formado a partir de testosterona pelas células de Sertoli, quando são estimuladas pelo FSH. E eles também são essenciais para o processo de formação dos espermatozoides. E também temos a ação do hormônio do crescimento, o GH. O GH é necessário principalmente para controlar as funções metabólicas basais dos testículos, principalmente nos túbulos seminíferos, e assim estão diretamente relacionados com o processo de formação dos espermatozoides, a espermatogênese, ok? Antes de eu continuar, eu só vou dar um tempo para verificar se a aula está sendo gravada. Sim, ela está, e podemos retornar. Bom, isso eu já falei.
Há outras informações importantes sobre a espermatogênese e sobre os espermatozoides. Os testículos de um homem adulto podem formar até 120 milhões de espermatozoides por dia, como eu disse nos slides anteriores. E eles adquirem essa capacidade de mobilidade, principalmente numa região do sistema reprodutor masculino chamado epidídimo, ok? A maioria dos espermatozoides, ela não é estocada no epidídimo. Eles ficam estocados lá no canal deferente, até que ocorra a ejaculação. E a atividade do espermatozoide, ela é aumentada em meio neutro ou ligeiramente alcalino, ou seja, mais básico, como existente no sêmen ejaculado, principalmente devido às substâncias produzidas pela próstata, ok? Mas a atividade do espermatozoide é muito deprimida ou reduzida em meio ligeiramente ácido. É por isso que a próstata produz substâncias que possuem um meio alcalino, ok? Além disso, a atividade do espermatozoide aumenta com a elevação da temperatura, mas isso também reduz o tempo de vida dos espermatozoides. Outras informações importantes. Embora os espermatozoides possam viver por muitas semanas nos ductos genitais masculinos, principalmente no canal deferente, uma vez ejaculados no sêmen, sua expectativa de vida máxima é de somente 24 a 48 horas, se eles estiverem numa temperatura semelhante à temperatura corporal, aproximadamente 36,5 graus Celsius. Em temperaturas baixas, o sêmen pode ser estocado por várias semanas, ok? E quando congelados, ou seja, abaixo de menos 100 graus Celsius, os espermatozoides podem ser preservados por anos, ok? Isso também ocorre com os óvulos, eles também podem ser preservados uma vez congelados. Ah, professor, mas o sêmen é composto principalmente por espermatozoides? Não, ele é composto por espermatozoide, que representa 10% do sêmen, líquido das vesículas seminais, que é rico principalmente em frutose e ácido cítrico, e isso representa 60% do sêmen dos homens, e também pelo líquido da próstata, que é aquele líquido mais alcalino, mais básico, que representa 30% do sêmen, e pequena quantidade de líquidos das glândulas mucosas, principalmente secretadas pela glândula bulbo-uretrais, ok? E aqui, além de todos esses aspectos que eu falei, temperatura, processo de formação, a espermatogênese, também pode ocorrer a formação anormal dos espermatozoides. Então, essa é a estrutura normal do espermatozoide. Se ele sofrer algum tipo de anormalidade, a característica ou a função de fecundação do espermatozoide será reduzida. E aqui nós temos algumas outras estruturas ou espermatozoides que apresentam formas anormais, ou seja, a cabeça muito maior, menor a estrutura, tanto a cabeça como a cauda, a cabeça com uma estrutura diferenciada, espermatozoides que apresentam ou duas caudas ou duas cabeças, a cabeça apresenta uma anormalidade, ok? Então, todos esses aspectos podem reduzir a capacidade de mobilidade, bem como de fertilidade dos espermatozoides. Falando agora especificamente do pênis, que é um órgão masculino responsável principalmente pela cópula, que ocorre durante o ato sexual. Ele tem um formato cilíndrico e é composto de tecido erétil. Ele vai se dividir em raiz ou ramo, que é a primeira porção do pênis, que se prende à região anterior do períneo,
A outra região é chamada de corpo, que constitui a extremidade livre e arredondada do pênis. Internamente, o pênis é composto por 3 cilindros de tecido erétil, 2 corpos cavernosos que se fixam ao osso do quadril e um corpo esponjoso, que apresenta uma dilatação anterior denominada glande. O interior desses 3 elementos apresenta um aspecto esponjoso pela existência de inúmeras e finas trabéculas que se entrecruzam e se enchem de sangue durante a relação sexual, produzindo a ereção devido a um estímulo no sistema nervoso parasimpático. Ou seja, durante o ato sexual, o sistema nervoso parasimpático é estimulado e ele leva à ereção do pênis. Como? Aumenta o fluxo sanguíneo para a região do pênis. Além disso, substâncias vasodilatadoras, como o óxido nítrico, são produzidas, aumentando vamos dizer assim, vai ocorrer uma vasodilatação e mais sangue vai chegar para o pênis. Isso vai contribuir para que ocorra a ereção peniana, ok? A glande do pênis ela é revestida por uma prega de pele fina e deslizante, conhecida como prepúcio. Dentro do prepúcio, a gente vai ter glândulas sebáceas, que vão produzir uma secreção denominada esmegma. Essa secreção é importante para facilitar e auxiliar o ato sexual, ok? Nos casos em que o prepúcio é muito fechado e não permite a exteriorização da glande, isso é o que ocorre durante a fimose. Pode ocorrer o acúmulo do esmegma, daquele muco que é secretado pelo prepúcio, provocando irritação e inflamação na glande peniana. Ok? A função do pênis é, com auxílio dos corpos cavernosos e esponjosos, estruturas vasculares que provocam sua ereção, lançar o esperma no interior do sistema genital feminino, para o interior da vagina, até que atinja o útero, passe pela tromba uterina e encontre um óvulo, para que ocorra a fecundação. Então aqui nós temos imagens que ilustram as estruturas do pênis. Temos essas duas estruturas, uma de cada lado, que estão conectadas aos ossos do quadril. Essas estruturas são chamadas corpos cavernosos. Temos também aqui essa região que é chamada de raiz ou ramo do pênis. Essa região aqui é o corpo do pênis, ou corpo esponjoso, e a região mais extrema do pênis é chamada de glande, ok? No interior do corpo cavernoso do pênis, nós teremos trabéculas. E essas trabéculas é por aqui que o sangue vai fluir durante o ato sexual. Ou seja, o sistema nervoso parasimpático vai ser estimulado e vai promover um aumento do fluxo sanguíneo, bem como uma vasodilatação das trabéculas, e isso vai promover a ereção peniana. Okay? E aqui destacando, nós temos o corpo esponjoso, que também vai sofrer um processo de dilatação durante o ato sexual, e no interior do corpo esponjoso nós temos a uretra, pelo qual o sêmen será expelido. Ok? Também cabe aqui destacar que a testosterona não está envolvida apenas com o processo de espermatogênese, com o processo de formação dos espermatozoides. Ela também terá outras funções, como promover as características masculinas, terá efeitos sobre a distribuição dos pelos corporais nos homens, principalmente pelo da barba, na região do peito, axila, pelos pubianos e assim por diante. Também ela é responsável por promover calvície na maioria dos homens. Tem efeitos sobre a voz, deixa a voz do homem um pouco mais grossa. Aumenta a espessura da pele do homem, deixa a pele do homem mais grossa. E isso também favorece o desenvolvimento de acne,
ou seja, o surgimento de espinhas nos homens. Tem efeitos sobre o aumento da massa muscular nos homens, promove a libido, aumento da densidade dos ossos, mobilização característica de gordura e também depósito característico de gordura, principalmente na região visceral, ou seja, na barriga nos homens. E também tem muito relação com o desenvolvimento fetal, ok? Só lembrando aqui como que é secretado. O hipotálamo secreta GNRH, que estimula a hipófise anterior a secretar LH, e o LH vai lá atuar nos testículos, especificamente nas células de Leydig, promovendo a produção e secreção de testosterona. Beleza? E durante a fase fetal, a gente tem um pico. Os homens, no caso, né? A partir de 7 semanas, o bebê, vamos dizer assim, o feto, né? O embrião, ele já consegue produzir testosterona, que é muito importante para o desenvolvimento fetal. Também tem um pico depois do parto, retorna a níveis baixos e vai ter um pico lá quando o indivíduo atinge a puberdade, se mantém estável durante a fase adulta e quando o indivíduo atinge a terceira idade ou a velhice, reduz, ok? Então aqui também tem mostrando o pico de produção de esperma, que também tem um pico na puberdade, se mantém estável na fase adulta e reduz durante a velhice. Bom, sistema reprodutor masculino é isso, e agora nós vamos falar especificamente sobre sistema reprodutor feminino. Quais são as principais funções reprodutoras femininas? Elas podem ser divididas em duas fases principais: preparação do corpo da mulher para a concepção, ou seja, para a fecundação, e também para a gravidez. E a segunda fase é a gravidez em si. Então aqui nós temos as estruturas do sistema reprodutor feminino. Vamos destacar tanto as estruturas externas como as estruturas internas, começando pelas estruturas externas. Nós temos a vulva, ou também conhecida como pudendo, que é o conjunto de estruturas que formam o aparelho reprodutor feminino externo, que vai unir tanto os lábios vaginais, o orifício da uretra, a abertura da vagina e o clitóris. Ok? Então vamos destacar agora principalmente os lábios vaginais. Temos aqui os grandes lábios e os pequenos lábios. Essas dobras da pele formadas por tecido adiposo, ou seja, os lábios vaginais são formados por tecido de gordura, por gordura que é depositado aqui na região próximo da vagina. São responsáveis pela proteção do aparelho reprodutor feminino, ou seja, os lábios vaginais são formados por gordura e têm função de proteger o aparelho reprodutor feminino. Continuando com as estruturas externas, temos o clitóris e o bulbo do vestíbulo. São as estruturas eréteis e sensíveis do sistema feminino. Também terão uma ação durante o ato de fecundação, o ato sexual. O clitóris também vai ser responsável por estimular a ejaculação no homem, e o bulbo do vestíbulo é capaz de produzir substâncias que auxiliam no processo de lubrificação durante o ato sexual. Eles estão localizados no ponto de encontro dos pequenos lábios e eles também se inundam de sangue durante a relação sexual, aumentando o contato do pênis com o vestíbulo da vagina. E isso auxilia a excitação do homem para promover a ejaculação. Falando agora das glândulas vestibulares, também conhecida como glândula de Bartholin, que são próximas ao vestíbulo da vagina. Elas abrem seus ductos nos lábios menores e produzem muco,
visando facilitar a relação sexual, a lubrificação durante o ato sexual. Eles apresentam essas glândulas vestibulares têm um tamanho aproximadamente de uma ervilha, ok? Então aqui já destacamos as estruturas externas, como os grandes lábios e os pequenos lábios, e também o clitóris. E agora vamos destacar as estruturas internas do sistema reprodutor feminino, começando pela vagina. A vagina é um canal que recebe o pênis durante o ato sexual, servindo também como cônduto para a eliminação do fluxo menstrual e concepção no momento do parto normal. Canal que, por ação hormonal, dilata-se para o nascimento de um bebê. Então, a vagina, durante o parto, ela se dilata. Por que ela se dilata? Porque durante o parto a gente vai ter a produção de um hormônio lá pela hipófise posterior, chamada de neurohipófise, que vai produzir um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é capaz de promover a dilatação e a contração, a dilatação da vagina, bem como a contração uterina, ok? E agora nós vamos falar especificamente do útero, ok? Está destacado aqui, ó, o útero, que é essa região que está acima da vagina. É um órgão que recepciona o ovo ou zigoto e proporciona o seu desenvolvimento durante o período gestacional, ou seja, é no útero que vai ocorrer o desenvolvimento do embrião. Só para destacar que zigoto, logo após a fecundação, o zigoto é a primeira célula formada no nosso corpo. E é essa célula que vai dar origem a todas as outras células, porque ela é chamada de célula pluripotente. Ela tem uma alta capacidade para diferenciação e divisão celular. E ela vai se dividindo, se diferenciando e dando origem a todas as células que formam o nosso organismo. Então, é no útero que vai ocorrer a recepção do ovo ou do zigoto e o desenvolvimento do embrião. Além disso, o útero também protege o embrião contra choques mecânicos, também impede a transposição de impurezas e micro-organismos patogênicos em direção ao embrião, ou seja, vai proteger o embrião contra vírus, bactérias e outras impurezas, além de auxiliar na manutenção da nutrição, formação da placenta e do cordão umbilical. Então, o útero também está envolvido com a nutrição do embrião durante o seu desenvolvimento, devido à formação da placenta e do cordão umbilical. Outras estruturas internas do sistema reprodutor feminino. Também teremos as tubas uterinas ou trompas uterinas, também chamadas de trompas de Falópio. São dois tubos que conectam os ovários, que aqui estão, ao útero, onde vai ocorrer o desenvolvimento do embrião. São formados por uma parede de músculos e por pequenos cílios vibráteis para a movimentação dos óvulos. Então, as tubas uterinas estão formadas por músculos que se contraem e também por cílios vibráteis. Tudo isso para facilitar o transporte do óvulo em direção ao útero, ok? E as tubas uterinas possuem 3 porções. A primeira, que é chamada de istmo, que é essa aqui, mais próxima ao útero. Aqui, ó. Eu estou destacando com o cursor do mouse. Também temos a ampola, que está no meio das trompas, que é essa região aqui mais dilatada. E teremos a terceira porção, que é chamada de infundíbulo, que está próximo dos ovários e contém essas fimbrias ou franjas que auxiliam no processo de locomoção do óvulo pela trompa uterina em direção ao útero,
ok? Então, as tubas uterinas atuam transportando os óvulos para a cavidade do útero e funcionam como local de fecundação, pois os espermatozoides precisam chegar até as tubas para encontrar os óvulos, o óvulo no caso. E é aqui na tuba uterina que irá ocorrer a fecundação. Então, o espermatozoide ele vai se locomover até a trompa ou tuba uterina para que ocorra a fecundação de um óvulo. E a última estrutura interna do sistema reprodutor feminino são os ovários. Então, as mulheres terão 2 ovários, um de cada lado. São glândulas responsáveis pela ovulação e produzem também os hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona. Então é aqui nos ovários que vai ocorrer a produção dos hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, e também o processo chamado de ovulação, que é o processo de formação do óvulo, ok? Falando agora especificamente das estruturas do útero. Então aqui nós temos o útero. Quais são as principais estruturas dessa região do sistema reprodutor feminino? Temos o endométrio. O útero ele vai ser formado por 3 camadas. A camada mais interna é chamada de endométrio. Camada interna composta por uma mucosa altamente vascularizada, ou seja, rica em vasos sanguíneos, responsáveis por receber o óvulo fecundado. Quando não ocorre a fecundação, essa camada ela sofre um processo de descamação e provoca a menstruação, ok? Ela sofre um processo de descamação e ocorre o sangramento durante a menstruação. Posteriormente, teremos essa camada intermediária, que é chamada de miométrio, camada muscular espessa responsável pelo crescimento uterino durante a gestação e por sua contração no parto. Então, essa camada intermediária é formada principalmente por músculo. E é esse músculo que vai se contrair durante o parto, para que ocorra o processo, o ato, o processo do parto, ok? E essa contração do miométrio também vai ser estimulada por alguns hormônios que são produzidos somente durante o parto, ok? E a camada mais superficial do útero é conhecida como perimétrio, que forma a camada mais externa e serosa do útero e é responsável pela proteção dessa região do sistema reprodutor feminino, ou seja, pela proteção do útero. Além disso, nós podemos dividir o útero em 3 partes. Essa parte mais superior aqui é conhecida como fundo do útero. Temos essa camada intermediária, porção medial, que é chamada de corpo, e ela que vai se comunicar com as tubas ou trompas uterinas, ok? E temos essa camada aqui mais inferior, chamada de colo, porção inferior que se afunila e tem a sua extremidade voltada para a vagina. Esta região secreta o muco, substância que aparece na vulva durante o período fértil e tem a função de colaborar com a fecundação, nutrindo, selecionando e encaminhando os espermatozoides até a tuba uterina. Então, o útero é formado por fundo, essa porção mais superior, corpo, que é essa porção medial que tem conexão ou se comunica com as trompas uterinas, e essa porção mais inferior aqui, que é chamado de colo, ok? E aqui tem uma imagem que ilustra as estruturas internas do útero, do ovário e das trompas uterinas. Então aqui nós temos o ovário. No ovário vai ocorrer o processo de ovulação. O óvulo ele vai ser liberado em direção às trompas uterinas, onde aqui ele pode ser fecundado ou não por um espermatozoide, e posteriormente ele vai ser transportado em direção ao útero, que quando ele é
fecundado, ele vai se ligar ao endométrio, a essa camada mais interna do útero, para que ocorra o desenvolvimento do embrião. Caso o óvulo não seja fecundado, esse óvulo ele vai ser eliminado para o meio externo com o processo de descamação do endométrio que ocorre durante a menstruação, ok? Falando agora especificamente da fisiologia do ciclo menstrual. Na mulher, desde o nascimento, o ovário traz cerca de 400 mil folículos. E são esses folículos que podem ou não dar origem ao óvulo. Dos quais, desses 400 mil, cerca de 300 irão amadurecer a óvulos. Esse processo ocorre desde a menarca, que é a primeira menstruação da mulher, que ocorre por volta de 11 a 13 anos, vamos dizer assim, em média, até a menopausa, que é a última menstruação da mulher, ok? A cada 28 dias ou mais, ou menos, né, depende do ciclo da mulher, os hormônios gonadotrópicos da hipófise anterior, que é o LH e o FSH, fazem com que cerca de 8 a 12 novos folículos comecem a crescer nos ovários. Só que tem um folículo que ele cresce mais do que todos os outros, e é esse folículo que vai dar origem ao óvulo. Um desses folículos finalmente amadurece e ovula no 14º dia do ciclo menstrual. Durante o crescimento dos folículos é secretado principalmente estrogênio, ok? Então, o hormônio estrogênio, ele que vai promover o crescimento do folículo. E é o LH, um outro hormônio, que vai promover o processo de ovulação, ok? Depois da ovulação, as células secretoras dos folículos residuais se desenvolvem em corpo lúteo, que secreta grande quantidade dos principais hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Depois de outras 2 semanas, o corpo lúteo degenera, quando então os hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona diminuem bastante, surgindo a menstruação, ou seja, o sangramento menstrual. Um novo ciclo circadiano, então, se inicia e aí retorna o ciclo. Tudo desde o início, ok? Durante a ovulação ocorrem diversas alterações para facilitar a fecundação, como o processo de espensamento do endométrio, que é a camada mais interna do útero, com proliferação dos vasos sanguíneos, para que ocorra a nidação. Ah, professor, mas o que é nidação? Nidação é o processo de fixação do embrião na parede uterina, ou seja, o óvulo foi fecundado. Esse óvulo fecundado e depois ele é transportado em direção ao útero e ele vai se fixar no endométrio, na camada mais interna do útero, para que ocorra o desenvolvimento do embrião, ok? Não sendo fecundado, o óvulo é reabsorvido pelo organismo e o endométrio descama e expele determinada quantidade de sangue junto com esse óvulo pela vagina. Isso é chamado menstruação. Ao ocorrer a fecundação, encontro do óvulo com o espermatozoide, o óvulo migra para o útero. Essa migração, esse transporte, pode durar de 5 a 7 dias, onde escava o endométrio, que é a camada mais interna do útero, e nele se fixa, que esse processo, esse fenômeno é denominado nidação, ok? Então aqui, só para mostrar que a mulher ela tem uma quantidade específica ou determinada de folículos. E essa quantidade vai diminuindo com o passar dos anos. Então, ao nascimento, ela tem mais de 1 milhão de folículos. Só que com o passar dos anos, vai ocorrendo um declínio na quantidade de folículo. E isso, consequentemente, também vai diminuir a fertilidade dessa mulher. Até que ela atinja a menopausa e ocorre um declínio total na produção de folículos, reduzindo a capacidade fértil dessa mulher, ok?
Só aqui para lembrar como que ocorre o controle dos hormônios sexuais femininos. Então, o hipotálamo vai secretar o GnRH, que atua de maneira positiva, estimulando a adenohipófise a produzir e secretar LH e FSH, que atuam de maneira positiva no ovário, tanto estimulando a produção de progesterona, como também estimulando a produção de estrogênio. Tanto LH, FSH, progesterona e estrogênio participam no processo de ovulação, ok? Além disso, também é produzido um outro hormônio, uma outra proteína chamada de inibina. Tanto o aumento de progesterona como o aumento de inibina e estrogênio vão gerar alças de feedback negativo, tanto uma alça curta para a adenohipófise, para reduzir a produção de LH e FSH, como um feedback de alça negativo de alça longa para o hipotálamo, para reduzir a produção de GnRH, ok? E aqui só destacando as principais fases do ciclo menstrual. A primeira fase é conhecida como fase folicular, que dura aproximadamente 15 dias e ela tem início com sangramento menstrual. Então, durante a fase folicular, nós teremos um predomínio do hormônio estrogênio, de estradiol. Por quê? Porque é esse hormônio que irá promover o crescimento do folículo, ok? Depois que ocorreu um aumento do crescimento do folículo, ocorre uma redução na produção de estrogênio e um aumento na produção do hormônio LH. E é ele que vai estimular a ovulação, ou seja, a liberação do óvulo do folículo. Ok? Nesse processo de ovulação, o óvulo ele deixa o ovário e vai em direção à tuba uterina, à trompa uterina. Ok? E ocorre redução de produção do hormônio LH. Posteriormente, esse folículo que liberou o óvulo forma um cisto e se transforma num corpo lúteo. Esse corpo lúteo ele produz tanto progesterona como estrogênio, e isso vai estimular o crescimento do endométrio, o aumento de vaso sanguíneo. O endométrio é a camada mais interna do útero, para receber, alojar o óvulo que foi fecundado. Se depois ocorre, vamos dizer assim, se atrofia do corpo lúteo, se o óvulo não foi fecundado, não vai ocorrer anidação, não vai ter o óvulo que vai se prender na camada do endométrio. E aí ocorre a descamação do endométrio e a menstruação. Okay? Então, o ciclo menstrual é dividido em 3 fases. Fase folicular, que é a fase de crescimento do folículo, que é promovido principalmente por estrogênio, dura aproximadamente 15 dias. Depois temos a fase ovulatória, que é promovida por um aumento na secreção do hormônio LH, que é a fase de ovulação, onde ocorre o processo de liberação do óvulo. Pode durar de cerca de 1 a 3 dias. E depois temos a fase lútea, que ocorre aumento na secreção de progesterona e estrogênio para aumento da camada do endométrio, a camada mais interna do útero, ok? E depois, se não ocorrer a fecundação, vai ocorrer o sangramento menstrual devido à descamação do endométrio, beleza? Então aqui para mostrar que o estrogênio na mulher, ela aumenta, tem um pico na puberdade e aumenta ainda mais na fase adulta e se mantém constante até atingir a menopausa, e aí ocorre uma redução na produção de hormônios sexuais femininos, principalmente de estrogênio e progesterona, e isso leva a uma redução na ovulação e a mulher se torna infértil, ok? Além disso, o estrogênio e a progesterona, além de participar no processo de ovulação, têm outras funções nas mulheres. E são esses hormônios que vão dar as características femininas,
vão ter efeitos sobre o desenvolvimento do órgão sexual feminino, efeitos sobre o desenvolvimento das mamas, efeitos sobre a pele das mulheres. É por isso que as mulheres apresentam uma textura de pele mais macia e lisa, devido à maior produção de estrogênio e progesterona. Esses hormônios também terão efeito sobre as alterações secretórias no útero, terão efeito no controle do ciclo menstrual, na deposição característica de gordura nas mulheres, que é principalmente subcutânea e ao redor na região do quadril, e também aumenta a densidade mineral óssea, ok? E aqui é só uma figura ilustrando como que ocorre o controle da secreção de estrogênio e progesterona, okay? Que vai envolver principalmente os hormônios FSH e LH secretados pela adenohipófise, a hipófise anterior. E aqui é só para mostrar o processo de ovulação, fertilização do óvulo na trompa uterina. Como que ocorre? Então, ocorreu a ovulação, os ovários liberam o óvulo, o espermatozoide ele consegue atingir a trompa uterina e fecundar esse óvulo, ok? Então, fertilização quando o óvulo e o espermatozoide se unem. Depois, esse óvulo fecundado ele começa a ser transportado em direção ao útero. Ao deslocar-se pela trompa de Falópio ou trompa uterina, o óvulo fertilizado divide-se, ou seja, ele começa a apresentar vários processos de divisão celular. Isso dura aproximadamente 4 dias. E aí ele atinge o útero e ele se fixa ao endométrio, que é a camada mais interna do útero, num processo chamado de nindação. A gravidez começa quando o óvulo fertilizado se implanta no útero. Isso pode demorar cerca de 6 a 12 dias. E aí começa o início do processo de desenvolvimento do embrião no útero da mulher. Ok? Falando agora especificamente do sistema reprodutor feminino durante o ato sexual. Então temos o clitóris. Durante o ato sexual, ocorre o acúmulo de sangue no clitóris, que se contrai ao redor do pênis, o que ajuda muito o homem a obter um estímulo sexual, facilitando o processo de ejaculação. Além disso, durante o ato sexual feminino, também teremos a ação das glândulas vestibulares, também conhecidas como as glândulas de Bartholin. Então, sinais gerados no nosso cérebro, principalmente pelo sistema nervoso parasimpático, então teremos liberação de um hormônio chamado acetilcolina. Esses sinais parasimpáticos também passam para as glândulas bilaterais, localizadas sobre os grandes lábios, fazendo com que prontamente secretem um muco, que vai auxiliar no processo de lubrificação do órgão sexual feminino durante o ato sexual. E isso vai facilitar a cópula, ok? Então temos aqui o clitóris, que também atua estimulando o órgão sexual masculino para facilitar a ejaculação, e teremos aqui as glândulas vestibulares, que irão auxiliar no processo de lubrificação do órgão sexual feminino durante o ato sexual, principalmente produzindo e secretando muco para facilitar esse ato, ok? Bom, eu utilizei como fonte básica de informações para construir essa aula esse livro aqui, Tratado de Fisiologia Médica, Guyton e Hall. Eu recomendo muito que vocês adquiram esses livros comprando ele em lojas, livrarias ou até mesmo livrarias online, ou que vocês consigam fazer o download grátis desse livro. Ele é muito bom, tem muitas informações sobre anatomia e fisiologia humana. Ok, pessoal? Então, agradeço pela atenção de todos
Eu vou disponibilizar essa videoaula, bem como os slides que vocês acompanharam durante essa videoaula no formato PDF e uma lista de exercícios para vocês responderem e me entregarem até a próxima terça-feira. Ou seja, vocês terão uma semana para responderem essa lista de exercício, ok? Ela é importante para garantir presença de vocês, bem como nota. E eu gostaria que vocês tentassem fazer ela com muito carinho para conseguir uma boa nota e aí também auxiliar no processo de fixação do conhecimento para a nossa prova final, ok? Qualquer dúvida, eu vou estar disponível tanto no e-mail guilherme.formigari@gmail.com, bem como no e-mail que vocês estão enviando as atividades, no e-mail guilherme.dataway@gmail.com. E caso vocês queiram me mandar alguma mensagem no WhatsApp, eu estarei disponível para responder. Só peço um pouco de compreensão que às vezes eu posso demorar um pouco para respondê-los. Ok, pessoal? Então é isso, muito obrigado. Espero que todos estejam bem em casa e até a próxima aula, ok? Um abraço!